Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é a Meli Melo Cristiano, shalom, amados. e você está em mais um vídeo da nossa história. Esse é o nosso último vídeo que nós vamos fazer sobre como a gente se conheceu, sobre Sim, essa nossa história. E esse sim, vídeo ele fala sobre o que acontece quando Deus acelera o tempo de alguém. Você espera as promessas de Deus se cumprirem. De repente elas se cumprem e aquelas palavras proféticas de o de repente de Deus e vai ter uma reviravolta na sua vida. A história que você vai ouvir agora, ela completa aconteceu em 2 meses. Mas o pedaço que você vai ouvir agora aconteceu em 30 dias. E é muito doido. Então, se liga aí nessa história. Se você curtir essa história, dá a sua curtida, compartilha se você lembrar de alguém. Vai ser muito legal reavivar a fé e a esperança na vida das pessoas. sim. Então, tudo começou. A nossa história hoje é parte da continuação de um café virtual que as minhas amigas de oração de Osasco fizeram para as pessoas, para algumas pessoas conhecerem sobre a minha vida missionária no Sul. E eu estava em missão no Sul. E aí, no dia 25 de novembro de 2020, lá estava eu, às 4 horas da tarde, arrumando as malas para ir embora de uma cidade para outra, por causa de algumas circunstâncias. Estava arrumando, organizando as minhas coisas, lavando roupa, parei para esse café virtual de pessoas que precisavam ouvir sobre a vida missionária. Sobre a vida missionária. E aí começou o café com as minhas amigas de oração e alguém que sempre participava da oração, só que eu não tinha nenhuma intimidade, eu não conhecia nada dessa pessoa, que era o irmão Emerson Cristiano. É, que nem ela comentou, né? Essas amigas dela, intercessoras, são minhas grandes amigas também, intercessoras. Que nem eu comentei no meu vídeo, ela comentou no vídeo dela, né? Que são a Mariana e a Sidneia. E como ela disse, né? Elas, para mim, elas falaram que seria um café, que elas sempre tinham o hábito já de fazer de vez em quando, mas que me incluíram para a Meli apresentar o que era a vida missionária, né? O que era ser um missionário. E como eu comentei, né, que eu estava naquela gana, né, naquela sede de buscar as coisas do Senhor, eu falei, não, maravilha, vamos lá. Aí começaram a me fazer perguntas do que estava acontecendo aqui. Eu falei de umas histórias recentes que tinham acontecido, mas não entrei em detalhes para não expor a missão, nem a vida das pessoas que envolvem a missão. E aí, o Emerson começou a fazer um monte de perguntas. E eu vi que as meninas, assim, elas ficavam em silêncio absoluto. Só ele me fazia perguntas e Foi. eu respondia. Eu respondia porque eu amo responder sobre vida de missões. Sim. E ficamos ali, um tempão, não vou saber precisar o tempo, mas acho que foram quase 2 horas, Ou mais. né? Eu enchendo ela de perguntas, ela me respondendo, E aí, como terminou? mas aí quando estava terminando, né, ela diz assim, que vida de ter fé, né, é você se jogar do penhasco. Eu fiquei em dúvida, né, mas eu já estava em mente também, eu falei, meu, eu preciso manter esse contato com ela, né, depois desse café. Porque como eu comentei no outro vídeo, né, eu já via que tinha alguma coisa rolando, digamos assim, no sentido da Mariana e da Sidneia querer nos aproximar. Então eu falei, vamos lá, né? Que um dos quesitos principais que eu tinha comentado, né, quando eu conversei com Deus, nas minhas orações, né, no meu pedido que eu fiz, que eu queria que aparecesse na minha vida, era uma mulher de Deus. E ela, com certeza, tá nas top, né? Glória a Deus. Então, quando terminou o vídeo, eu pensei desta maneira, aí o que eu fiz? O pessoal, tem uma turma de oração lá de Campinas, eles já tinham me incluído no grupo deles de oração do WhatsApp, né?
que carinhosamente a gente chama de Azusa, esse grupo, né, de intercessores. Aí eu procurei o contato dela e passei uma mensagem, né? Falei, ó, irmã, agradeço a sua atenção, as suas explicações, né? Eu gostei muito. Só que eu fiquei com algumas dúvidas, né? A gente poderia estar marcando uma outra conversa, um outro bate-papo? Como eu estava em mudança, eu falei assim, né? Ai, meu Deus, o Espírito Santo ministrou para mim. Meli, você não quer deixar um legado aqui nessa terra? Não recusa. Aí eu pensei, né? Meu, ele tá perguntando sobre missões, não é sobre nenhuma outra coisa. Porque eu era desconfiada, né? Eu tava muito desconfiada com o sexo masculino, o comportamento. E aí eu falei assim, tudo bem. Eu falei, o negócio é o seguinte, irmão, eu tô de mudança. Como ele me deu muita liberdade, assim, mas você escolhe a data, quando der pra você, eu sei que você tá na correria. Como ele deu essa liberdade, eu falei, tudo bem, quando eu estiver livre, eu vou. Bom, deu 2 dias, eu tinha mudado, eu estava em Blumenau na época, não moro mais lá. Eu estava em Blumenau na época, aí de passagem, porque eu ia já procurar uma casa em outra cidade, uma voz veio, eu sentei para fazer uns estudos digitais no computador, uma voz veio e falou assim, né, o Espírito Santo estava de complô, favorável, falou assim, Meli, lembra que você falou que você ia responder para aquele rapaz? Hoje você está livre, não tem ninguém na casa. Entre em contato com ele. É sério mesmo, a voz falou tão forte comigo que me deu peso na consciência não mandar uma mensagem. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem, não sei o que ele faz da vida, eu nem sabia o que ele fazia da vida. Né? E se ele tinha falado naquele café, eu esqueci. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, olha, irmão Emerson, agora eu já fiz a minha mudança, já está tudo ok, está tranquilo aqui. Amanhã, hoje à noite e amanhã, vou estar mais livre, se você quiser, algum horário. Aí a gente combinou de ser antes do almoço, assim que a gente acordasse. Foi, a gente marcou para as 9 horas do dia seguinte. E aí eu chamei ele 9h30, como ele é metódico, ele disse, tá meia hora atrasada, com os pontinhos. Aí eu pensei assim, ai, que louco, que homem doido, mas tudo bem. Você lembra disso? E aí, deixa pra lá, só sei que a gente ficou das 9h30 até meio-dia no telefone. Ele fazendo a pergunta do penhasco, o que é pular do penhasco? Falei, meu filho, mundo da fé, você faz e Deus age. Não é Deus age, você faz. Deus fala alguma coisa pra você, você não vai ver o que vai acontecer. Você vai lá e faz o que Deus mandou ao pé da letra sem ter recurso nenhum. O recurso vai vir enquanto você está se movimentando naquela obediência. E ele achando aquilo uma coisa louca, né? E eu falando de algo que era real para mim já fazia uns bons anos. Aí foi legal que eu dei testemunho da fé em Cristo, né? Numa dessa. Mas a gente conversou sobre muitas coisas e eu via que ele falava assim, muito sobre os livros que ele estava lendo. E quais os livros que ele estava lendo? Esse foi um primeiro contato, né? Assim, só nós, né? Mas aí a gente começou, né? Manter esse contato, né? Mantivemos esse contato. E que eu pensei? Um jeito de me expor, digamos assim, né? De mostrar para ela o que eu acredito, o que eu pensava com relação ao relacionamento e algumas outras coisas, né? Através das literaturas que eu havia lido, né? Aí eu já não lembro, né? Quantos encontros a gente marcou depois, né? Acho que foram mais. Né? A gente foi marcando, né? Conforme ia sendo possível, né? E a gente ia conversando, né? À noite, geralmente, né? A gente marcava, né? Para bater papo. E nós fomos conversando e aí teve um momento e eu já estava vendo, eu já estava conseguindo perceber pelas coisas que nós conversávamos que os nossos propósitos estavam muito ligados, né? Estavam muito ligados. E um dia ele caiu na besteira de falar isso. Um dia eu falei, vou ser mais ousado, né? Porque como eu sabia, eu conheci um pouquinho da história dela,
eu sabia, digamos assim, que eu estava pisando em ovos. Que nem ela comentou, que ela estava, né, cismada com os homens, né? Principalmente os que apareciam pela internet. Devido a algumas coisas que aconteceram com ela, né, com pessoas da internet. Então eu estava pisando em ovos. Aí um desses dias que a gente conversando, eu decidi ser mais ousado, né? E quando ela terminou de falar algumas coisas, eu falei, nossa irmã, como os nossos propósitos de vida estão ligados, hein? Meu, Eu percebi que ela deu uma assustada, né? E eu acho que a gente conversou mais um pouquinho e desligou. Aí na sequência ela me manda uma mensagem. Fala aí. Uma mensagem de texto, aí já foi no WhatsApp escrito. sim, irmão, Deus vai cumprir todos os propósitos na sua vida, tanto na sua quanto na minha. Tipo assim, separando o nosso. Porque o Deus que te Mas aí fez você pra... falou que já estava em missão, né? Você queria cortar mesmo ali. Sim, eu não Você já lembro quis com cortar. detalhes o que eu falei, mas eu dei uma boa cortada, eu fui Ah, bem... ela deu uma boa cortada, falando que ela estava no sul em missão, Sim, que ela ia ficar 15 dias assim que eu estivesse na minha em, casa, em, em retiro em retiro espiritual, espiritual, para né? saber o que Deus queria de Que Deus mim. queria dela, né? Foi bem, eu percebi. Mas aí eu respondi também como ela falou, né? Eu sempre dei muita liberdade para ela, Sim, né? Eu falei, não, irmã, fique em paz. aí a resposta Falei, dele foi a pior. eu não quero te atrapalhar, né? Aí que você respondeu, Eu me sei o afetou. que você está fazendo aí, o porquê que você está aí, né? Mas, como diz lá em Coríntios 13, né? Quem ama dá liberdade, quer ver o outro feliz, quer ver o outro bem. Então, fica tranquila aí. E quando eu falo de amor, gente, naquele momento, né, eu não estava apaixonado por ela, Muito né? menos eu. Não estava assim, né, tava já trabalhando, né, digamos assim. Mas não tinha nada intenso, digamos assim. É um amor que falou, nós cristãos temos que ter um pelo outro, né? Não é só casal, né? Quem ama, seja marido e mulher, seja noivo, seja namorado, seja amigo, seja colega, seja o que for, né? Nós temos que amar uns aos outros, né? Um dos mandamentos lá mais importantes da Bíblia, primeiro é amar a Deus, segundo ao próximo. Então, o que que fala lá em Coríntios 13, né? Resumindo, que quem ama dá liberdade, deixa o outro solto, quer ver o outro feliz, Sim, né? Fala que o amor não é egoísta, né? O amor não é posse, né? O amor não é ciumento. Né? E já deixo registrado aqui mais uma vez, está lá na Bíblia isso, não sou eu que está falando, eu não vou saber dizer o versículo. 1 Fala lá Coríntios que 13. ciúmes é pecado, Sim, é obra da carne. é obra da carne, é Gálatas obra do 5. demônio. Gálatas 5. Tá aí, ó. Não é eu, não sou ela, é a palavra de Deus que fala isso. Sim, e ele disse uma coisa que me afetou muito. Ele falou assim: quem ama deixa o outro voar e quer que o outro voe alto. E um dos símbolos que Deus falou muitos anos comigo, que são símbolos de liderança, né? É sobre a águia. É um símbolo muito pessoal meu. Então aquilo lá também me afetou. E aí eu pensava assim na minha cabeça: meu, os livros que esse cara lê, desse jeito, que esse cara lê, era tudo que eu queria que alguém que se envolvesse comigo um dia lesse. Por que que não... Por que que assim tem que ser ele, né? E um dia Deus quebrou minhas pernas. Por que que eu era tão rígida com ele? Porque, Bastante. porque eu já dei o testemunho, vou falar resumido só para fazer parte e sentido aqui. Eu já tinha sonhado que os meus filhos eram muito claros e tinham o cabelo bem clarinho. Eu sonhei com meus filhos bebês. Pelo menos bebezinhos, eles tinham o cabelo claro. E eu olhava para a cara dele, ainda mais no vídeo, eu não conhecia ele pessoalmente. Para mim, essa pessoa é morena. Nem cabelo eu tenho. E aí eu vi um homem moreno na minha cabeça, né? Do nada, um dia aconteceu uma conversa entre ele e a Mariana, intercessora. E coincidentemente, como você disse que pensava, né? Como o Deus mandou ela aqui para o sul, e o sul aqui é descendência alemã. O Sim, que tem... mais se vê é loirinho de olho claro. Então Todo na mundo é cabeça loiro dela do olho claro também, aqui. na cabeça dela também, além de Deus já ter mostrado para ela os filhos, ela estava na terra dos homens loiros. É, Então para ela, o marido dela
estaria no sul. E tudo que eu queria era obedecer a Deus. Não era. Eu tirei esse negócio de gosto, de escolha. Eu tirei da minha vida. Eu só queria a paz. Eu só queria a pessoa certa. E se aquele homem da internet era mais um engano, eu queria ele bem longe de mim. E um dos pentes finos era esse. O meu filho é claro, o meu filho vai ser claro. Então tem que ser um marido claro. Porque olha a situação, daqui não sai nada claro. Aí o que aconteceu? E a intercessora dele, ele tinha mandado uma foto. Numa brincadeira com ela, né? Que a gente, que nem eu comentei, a gente é amigo de infância. Né? Ele é a intercessora dele. E ela, o marido dela e a filha dela, né? Me colocaram dentro da casa deles para cuidar de mim, né? No momento difícil que eu estava passando aí, né? Na minha caminhada cristã. Então a gente tem muita assim, liberdade com o outro, né? Muita amizade, né? Muito respeito. E eu não lembro em que contexto, né? Ela começou a me chamar de velho. Eu falei, sou nada, meu, sou novinho. Né? Olha aí. Aí eu passei umas fotos minhas, né? De uma viagem que eu fiz. Eu tenho uma foto lá com o Mickey, uma foto com a Minnie, uma foto com o Pluto, né? E eu mandei uma foto minha também, porque acho que pelo menos no meu círculo de amizade, né, no Facebook, quando é outubro, que falam que é o mês da criança, todo mundo troca a foto do perfil e põe uma foto de quando era criança. Eu peguei essa foto minha que eu tinha colocado lá no perfil, que eu tinha 5 aninhos, e mandei junto para ela, né, numa brincadeira que a gente estava fazendo. Aí no dia seguinte, né, isso ela contou pra gente depois, né, que a gente já estava junto. No dia seguinte, Deus vira para ela e fala, né, Manda pra Meli essas fotos. pega aquela foto dele, criança, e manda para Meli. Ela mandou todas, do Pluto né? também. Mandou todas? Uhum. Então, aí ela mandou. Né? Quando eu vi a foto dele criança com cabelo loiro, mas loiro. Não é a pontinha do cabelo, não, desde a raiz. De quem que é essa foto? Ela, do irmão Emerson, aquele. Ai, por quê? Aquele. Porque ninguém sabia que eu estava conversando com o Emerson. Eu não contei para ninguém que eu estava mantendo contato com ele. E eu acho que ele também não comentou com ninguém. Não. E a gente não falou, a gente não combinou de não contar para ninguém. Eu simplesmente me resguardei. Por quê? Como não era ele e não tinha importância para mim, por que eu ia mandar alguém orar? Nem para os meus intercessores, para as pessoas que são os meus confidentes espirituais, eu não contei nada. Porque na minha cabeça era tão certo que não era ele, que não tinha por que contar nada para ninguém. Eu só continuei conversando com ele. Por quê? Olha aí algo interessante. As conversas com ele estavam me fazendo bem. Era uma parte do dia que era muito agradável, tirando a minha rotina. Então, não tinha por que parar. E aí a gente continuou. Depois, outro dia, a gente desligava o telefone. Depois desses 3 primeiros contatos, eu acho que a gente falava assim, então a gente se fala essa semana? Ok, legal. À noite do dia seguinte estava lá. Aí começou a falar todo dia. Sim, a gente começou a conversar. Mas assim, como amigos, né? Sim. A gente cultivou uma amizade primeiro, né? Sim. Muito rica, né? Muito, vamos dizer assim, verdadeira. Porque né, a gente estava longe, era o que a gente tinha para fazer, era conversar, né? Sim. Então, foi crescendo aí uma amizade muito gostosa. Sim. Né? Só que até esse momento da foto, eu sentia que ela estava assim muito travada, digamos assim, muito com o pé atrás comigo, né? Então, estava tranquilo, mas depois desse negócio da foto, né? Eu percebi que ela amansou. Sim. Eu percebi que ela amansou, aí eu já comecei a sentir que já tinha algo mais. E a gente, né, eu percebi que a coisa entre nós dois já estava diferente. Né? Sim. Já estava, vamos dizer assim, rolando um carinho. Eu senti um carinho entre nós dois. Né? E tudo bem. Aí ela se mudou. Sim. Né? Ela saiu de Blumenau e foi para Navegantes.
Sim. E nesse meio a gente fez mais uma campanha de oração, né, na madrugada. Para eu conseguir por achar ela, a para ela casa. conseguir achar uma boa casa para ela morar. E quando ela achou a casa, ela se mudou e tudo, no dia seguinte ela fez vários videozinhos mostrando a casa para passar para essas pessoas que ajudaram Oraram. ela em oração, Sim. né? E mandou. Aí quando eu vi aqueles vídeos eu pensei, bom, geralmente quando a gente é convidado para conhecer a casa de alguém, a gente leva um presentinho para ela, né? Aí eu falei, bom, vou mandar uma flor, uma coisa neutra, né? E muito bacana, né? E é o que dava, né? Que eu estava em São Paulo, ela em Navegantes, né? Só que daí eu pensei, mas eu preciso do endereço dela. Sim. Aí eu comecei a ver um agir de Deus mais forte, mais evidente na minha vida. Né? A partir desse momento eu comecei a ver, né, um agir de Deus na minha vida. Pegando toda a nossa história hoje, desde que a gente comentou, né, de janeiro de 2020, onde ela foi para uma missão e conheceu algumas pessoas que a gente já comentou, Que né? são as pessoas que nos uniram. Então se quem assistir os outros vídeos vai ver que desde lá Deus já começou a trabalhar Sim. em nossas vidas, Sim. né? Usando pessoas que lá na frente iam ser o elo para estar nos conectando. Bom, aí eu falei, eu preciso do endereço. Aí inicialmente eu pensei em duas pessoas que são mais próximas a ela, que talvez poderiam me ajudar. Só que daí, um dos vídeos que ela passou, ela foi tipo assim, numa sacadinha que tinha na casa, e ela falou, olha gente, aqui no final da minha rua é uma praia. Eu pensei, vou perguntar o nome dessa praia, porque eu uso o Google e venho caminhando até a casa, né? Porque ela havia filmado a fachada da casa. Quando eu mandei para ela, mas foi assim, não deu 5 minutos, ela falou, ah, irmão, dá uma olhada aí. Ela me mandou a localização. Que Me mandou a mané. localização. Eu falei, ô bênção. Isso já era tarde da noite, né? Era uma terça-feira, dia 8 de dezembro. Eu vou fazer uma precaução aqui. Meninas, não saiam por aí dando a localização de onde vocês estão para ninguém. Foi algo assim que eu nem pensei, impensado. Porque é muito perigoso você morar sozinha num lugar e dar a localização para as pessoas, viu? Eu tô fazendo essa observação já desde já. Mas no nosso caso, né? Deus É, estava na Deus jogada. estava na Né? jogada. Deus estava na jogada. Aí no dia seguinte, através desse link, né? Eu entrei lá no Google, pesquisei nas proximidades e achei uma floricultura. Aí eu liguei, a menina que me atendeu, muito educadamente, pediu meu WhatsApp e falou, eu vou te mandar as fotos do que eu tenho. Aí ela mandou lá, o primeiro arranjo que ela mandou já me chamou a atenção. Por quê? Eu me recordo que ela havia falado naquele café virtual, né, no nosso primeiro encontro, que aquele ano para ela era o ano do cor-de-rosa, né? E esse primeiro arranjo já tinha vários detalhes, né? Era um arranjo de orquídeas e tinha na embalagem dele ali no arranjo vários tons de rosa, né, no enfeite. Só que, sinceramente, eu achei simples e continuei a ver nos outros. Ela me passou vários. Né? Tinha lá uns bem bonitos, mas aquele primeiro ficou me incomodando. Falei, quer saber? Vai ser esse mesmo. Acertei todos os detalhes com a menina. Eu falei, olha, vou te passar uma mensagem, né? Tem como você imprimir ou escrever no cartãozinho? Ela falou, não tem. Falei, tudo bem. Então só te peço quando você conseguir entregar, me dá um toque. Ela, tudo bem. E aí eles foram pela manhã tentar fazer a entrega e não conseguiram localizá-la, porque ela tinha saído. Aí me falaram, olha, a gente só vai conseguir agora no final da tarde. Eu falei, não, tudo bem, fique em paz. E toquei minha vida aquele dia. Só que mal eu sabia, aliás, ninguém sabia do nosso círculo de amizade, digamos assim, né? Só uma pessoa sabia, a irmã dela sabia, que a pessoa aqui estava em São Paulo, vindo para São Paulo. Sim, porque o que aconteceu? Ia ter a última Azusa do ano, que é o último encontro de oração. E eu achava
que eu queria estar na Azusa por causa desse vínculo que eu comecei a ter com o Emerson. E eu achei que eu queria estar entre eles, por causa disso que eu estava arrumando pretexto também para ver meus pais, porque eu sempre coloquei a missão em primeiro lugar, a vontade de Deus. Só que aconteceram várias coisas que mandavam eu ir para a cidade dos meus pais vê-los. Inclusive, no dia que a gente se conheceu, ele falou assim, como eles tinham orado por mim, é um povo que sempre ora pelo meu ministério, pelo meu serviço ao Senhor, ele disse assim, irmã, a única coisa que Deus mandou eu te falar é que você vai passar o Natal com seus pais. Só que ele nem imaginava, nem ninguém, que quando eu vim para o Sul, eu tinha feito um pacto com Deus, que eu nunca mais ia voltar tão já para a terra dos meus pais, para a terra que eu cresci. Eu tinha feito um pacto com Deus. Coisas teriam que ter acontecido para eu voltar para São Paulo. E aí, né, como o Espírito Santo estava de complô a favor dele, eu fiz uma oração com Deus. Falei, Deus, eu estou sentindo um peso para eu estar lá no final do ano. Mas não era isso que eu tinha planejado quando eu vim para cá, em setembro. Se for da tua vontade, isso era comecinho de dezembro. Estava de mudança, era dia 3 de dezembro, mais ou menos. Falei, se for da sua vontade, o Senhor vai mandar toda a provisão para eu ir e voltar. Deus tirou o sono, o resumo da história é que Deus tirou o sono de uma pessoa em uma outra cidade, que não é a que eu estava, nem era a cidade dos meus pais. E mandou essa pessoa ofertar um valor que envolvia tudo, envolvia despacho de mala, envolvia passagem de avião de ida e de volta, e ainda até a mala que eu errei o peso, os ônibus de ida e volta, os traslados, envolveu tudo. A pessoa deu o valor certinho para eu fazer a viagem de ida e volta. Então, quando Deus está na parada, Ele acelera e Ele provê todas as coisas que precisarem. Ele favorece. Até suas decisões vão ter influência, né, do Espírito Santo. E aí eu fui e não contei nada para ninguém, porque eu queria fazer surpresa e não queria que ninguém estivesse no culto de oração movido por uma saudade de uma amiga. Queria que todo mundo estivesse no culto, para esse que era o meu raciocínio, para buscar o Senhor. E aí foi uma coisa muito interessante, que eu estava no ônibus, né? Ele foi viver a vida dele naquele dia, e a gente se conversando. Aí ele disse assim para mim, Deus manda dizer que você vai ganhar um presente inesperado hoje. Você vai ter uma surpresa, né? Você vai ter uma surpresa. Aí eu tava brincando, né? Aí eu falei assim... Eu tava brincando, que a gente tava conversando, eu falei, vou fazer uma brincadeira com ela, né? Porque ele sabia que ele tinha mandado uma flor. Porque eu sabia que eu tinha mandado a flor, né? Só que naquele dia eu tinha ido andar na praia, que a gente tinha feito campanha de oração das 5 às 6 da manhã. Na sequência, eu limpei a casa, fui caminhar na praia, porque meu avião saía só às 11 da manhã. Já estava tudo arrumado mesmo. Voltei para casa e foi o horário que foram lá na minha casa e não acharam ninguém. Aí eu fui para o aeroporto. Quando eu chego, já nem estava mais em São Paulo, já estava em Campinas. Quando eu chego em Campinas, dentro do Uber, batendo um maior papo com o Uber, já há uns 10 minutos da casa dos meus pais, o telefone toca de Navegantes. A dona Melisande, então, aqui é da Floricultura Vitória. Vitória? Eu não me recordo o nome. Eu acho que é. Não. É um nome assim. Tá. Eu não me recordo. Aqui é da Floricultura X. Nós estamos com uma flor para te entregar. Eu falei, não, quem mandou me entregar? Que é Emerson Cristiano. Eu falei, não, hoje não. Você podia me mandar flor qualquer dia do planeta, mas no dia que eu não tô, que eu fui para São Paulo e fui com mala gigante. Fui com uma mala gigante, porque eu sabia que eu ia ficar até o final do ano. Bom, o resumo da ópera é que eu falei, eu abri o carro do Uber, eu falei, moço, me salva que eu te salvo. Tira uma foto dessa flor, tira uma foto do recado, fala para o homem que você entregou, eu vou pedir para a dona da casa receber a flor para mim.
E aí fala que você me entregou, porque eu tô em São Paulo e ele não pode saber que eu tô aqui porque vai ser uma surpresa. O cara da floricultura entendeu porque eu agi desse jeito e fez o que eu pedi. E deu tudo certo no final. Até a dona da casa enfiou a flor dentro da minha casa e mandou uma foto. Tudo conspirando para o bem. Eu mandei de volta para ele. Só que quando eu estava dentro do Uber, eu lembrei que eu tinha recebido uma palavra profética. Que o meu marido ia me enviar flores e isso era um sinal. Mas eu abri a janela do Uber, comecei a gritar na avenida, quem conhece Campinas, na Avenida Moraes Salles. Eu gritava, Deus, o senhor é louco! O que está acontecendo? O Uber, moça, o que está acontecendo, meu? Falei, olha, Deus resolveu mudar minha sorte, meu filho. Deus resolveu mudar minha sorte. Eu cheguei em casa tão louca com aquela história. Primeiro, que quando eu cheguei em casa, o Uber gritou o nome da minha mãe, porque sabia que eu estava fazendo uma surpresa para ela. Minha mãe abriu a porta, ficou em choque. Ficou em choque quando me viu. Meus sobrinhos que estavam em casa, coincidentemente, desceram, choraram, parecia novela mexicana. Por que que isso é importante? Porque naquele dia, naquele mesmo interim, o Uber saiu da minha casa assim, moça, tudo de bom para você, chorando, porque ficou emocionado de ver a minha família emocionada comigo e ficou emocionado de ver o testemunho das coisas que Deus estava fazendo. Eu estava dentro do carro dele. E aí ele foi embora. Quando eu entrei na minha casa, eu só pensava na flor, na flor, na flor, na flor. Quando a gente chegou na cozinha para comer, eu falei assim, mãe, o negócio é o seguinte, ó, acabei de ganhar uma flor, mostrei para todo mundo com o olho arregalado, né? E aí eu falei assim, ó, tudo indica que esse moço que mandou essa flor para mim é meu marido. E vocês prestem atenção, que eu recebi uma palavra profética esse ano, que a gente se move por meio da oração. Então as palavras que vêm por meio da oração a gente leva muito a sério e fica esperando acontecer. Sim, sempre. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, se esse homem for meu marido, mãe, prepara que vai cumprir a palavra da profeta. Um prato de louça vai ser colocado a mais esse final de ano ainda, gente. Olha que loucura. Eu até uma semana atrás não tinha ninguém. Naquele momento, eu já estava chamando o homem que me mandou uma flor, que era só meu amigo de meu marido. Isso era dia 9 de dezembro, hein? 9 de dezembro. Isso. E a gente tinha se conversado a primeira vez dia 25 de novembro. Então, Faz o cálculo aí. Vão anotando as datas aí. Deu 15 dias uma brincadeira Foi. dessa. E aí, essa reunião de oração iria acontecer dia 12 de dezembro. Sim, eu E tive a que gente ficar camuflada. continuou. E a gente continuou conversando, né? E a gente campanha de conversou, oração de madrugada. Foi, a gente estava no meio de uma campanha. E a gente continuou conversando, né? Então a gente conversou na quarta noite, na quinta noite, na sexta noite. E eu mandei um bilhete para ele no mesmo dia, chorando, falando assim, olha, Emerson, eu vou precisar conversar pessoalmente com você, Sim. Não sei quando, porque eu não dei a entender que eu estava aqui. Porque essa flor que você me mandou, com os versículos que você colocou no cartão, mudam tudo entre nós. E eu quero conversar muito sério com você. Porque aí eu ia tirar a teima, né? Ou o bicho é engano, ou ele sai fora da minha vida de uma vez, ou para com isso, não sabe brincar. Não brinca, eu até apelidei ele de árvore de Natal. Por quê? Era tanto sinal que tinha na vida dele, que ele era o meu futuro esposo. Porque sem saber, durante as nossas conversas, certas coisas que eu falava, ela já tinha recebido também, como palavra, ou sonho, ou algum profeta havia falado para ela. E eu não queria acreditar. E ela não queria acreditar. Até o carro que eu tinha, ela tinha sonhado. Sim, anos antes. Anos antes. E isso me assustava muito. Né? Anos antes. Né? Assim, não é nem o carro atual que eu tô, é uma outra caminhonete que eu tinha. Sim. Até na cor. Até a cor. Deus já tinha revelado para ela assim num sonho. Sim. Tudo bem. Aí chega o sábado. Chega no sábado, eu no carro com mais 4 pessoas, indo lá para Campinas, e eu comecei a sentir no meu coração. Ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Né? Comecei a sentir muito forte aqui isso.
Aí no meio do caminho, essa minha intercessora Mariana, ela não pôde ir, né? Mas a Sidneia estava comigo no carro, né? Aí havia umas 4 pessoas comigo no carro indo para lá nesse dia. Aí a Mariana começou a passar mensagem para a Sidneia brincando, né? Brincando. Aí pelas brincadeiras que ela estava fazendo, eu falei, meu, ela sabia que a Meli ia estar lá e não me falou nada. Né? É o que a gente brinca, né? Falou, profeta até brincando dá profetada. Aí para mim confirmou, mas ela também não sabia, que nem a gente comentou. Só a irmã dela que sabia. Sim, a minha professora de E inglês. a professora de inglês. Mas era de outra né? cidade, então de outra não tinha cidade, como... pessoas assim bem neutras que eu nem conhecia. Sim. A Carol, né, não conhecia na época, né? Não. Tudo bem. Chegamos lá na casa da Adriana. Aí a gente chegou um pouquinho cedo, ajudamos ela a ajeitar algumas coisinhas lá e a turma começou a chegar. Daqui a pouco eu só ouço a voz da pessoa aqui. Ai, gente, nesse dia eu tava tão tímida, porque fazia 3 dias que eu tava me preparando, porque eu sabia que eu ia me encontrar com ele. Quando você não sabe, ok. Então eu tava muito ansiosa. E naquele dia houve uma descarga emocional. Então eu fiquei... que para quem me conhece sabe que eu não sou tímida, né? Eu sou muito ousada no espírito. Eu tava muito tímida, muito vergonhosa. Então eu falava umas coisas que não era algo assim pensado. E eu me arrependia o tempo inteiro do que eu falava. Bom, aí só que na hora que eu a vi, eu pensei, eu não vim aqui para isso. Sim, ele teve até uma reação assim meio que fria. Eu falei, eu não vim aqui para isso. Como ela comentou, lá é uma casa de oração. As pessoas que vão lá vão orar e estão buscando ao Senhor. Sim. Não vim aqui para ficar com um trilili com ninguém. Sim, aí eu cumprimentei ele e Ela falei foi, assim... me cumprimentou. E falei assim, irmão, olha o que eu falei. A primeira vez que eu vi a pessoa, você vai ficar olhando pra minha cara ou você vai me ajudar a tirar as coisas do carro? Como ela ia ministrar o louvor, né? Então ela estava com o violão dela, com as coisas Pastas, dela, comida, pasta e que várias coisas, né? Para tirar. Tudo bem. Aí começou o culto. Começou o culto e começamos a orar e lá é um lugar muito gostoso, tem uma área verde bacana e no fundo do terreno tem uma lagoa com carpas, né? E uma quedinha d'água. Aí o pessoal começou a orar e uma coisa que é muito, assim, que sempre que alguém novo aparece lá para orar com a gente, né, a gente frisa muito, que lá você tem total liberdade. Se você quiser ficar sentadinho, você fica, se quiser deitar no chão, você deita, se quiser chorar, chora, ri, você faz o que você quiser, né? Só pede assim, não segura nada que Deus mandar não, né? Se Deus mandar entregar uma palavra, entrega, né? E eu fui para perto desse laguinho orar. E eu tô lá, né, no meu momento de oração, né, com Deus, conversando com Ele. Aí vem assim no meu coração, né? Falei, bom, se for pra gente conversar aqui hoje, ela vai ter que vir aqui do meu lado. Né? E continuei as minhas orações. Falei. Na mesma hora eu acho que ele orou isso, esse lugar aqui é lindo, né? Não é montagem não, o que você está vendo é real e aos olhos nus é fora do normal. E na mesma hora que ele falou isso para Deus, veio uma voz, eu ministrando louvor, no meio da ministração, orando e cantando, efeitos especiais da natureza. É um pato que é a coisa mais linda que está aqui. Uma voz veio e falou assim, vai lá orar por ele. Aí eu falei, sai carne, pensamento carnal. Eu achando que era minha carne que queria estar em contato com ele. E aí o que aconteceu? Ouça o canto da natureza. Glória a Deus, glória a Deus. Aí o que aconteceu? Depois de eu encebei para caramba. Eu orei com um, orei com outro, foi no banheiro, eu ia orar com outra pessoa, com uma vontade de voltar assim pro violão. Aí o que aconteceu? Uma voz falou assim, você vai esperar ele sair de lá para me obedecer? Nossa, eu arregalei meu zoinho e fui direto lá orar com ele. Quando eu cheguei lá,
Eu tava com O assim... Espírito Santo é meu parça. E é mesmo, viu? Porque eu tava com uma cara de pastel. E aí eu falei assim, ai, eu vim orar com você. Com uma voz de gato, miado. E aí tudo bem. Aí ele pegou, a gente ficou de frente um pro outro. Ele pegou na minha mão assim, ó. Assim que ele fez isso, eu fiquei com a cara vermelha. Falei, Deus, como eu vou orar com esse homem? Ele pegou na minha mão assim, né? E aí eu falei, eu ficava pensando assim, nossa, que mão grande. E aí eu falei assim, ai, isso tá me atrapalhando, não vai dar certo eu orar com a mão não, porque é como se ele fizesse um carinho assim na minha mão. Aí enfiei a mão no peito dele, ergui minha mão pra cima e continuei a entregar a palavra pra ele, né? Sim, foi forte, né? Deus usou muito ela ali para falar comigo. Foi bem forte, falou muita coisa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E só que no meio dessas coisas que ela estava falando, eu pensei, né? Vou usar isso aí no final. Aí ela terminou de me entregar a palavra, né? Aí eu olhei bem nos olhos dela, falei, irmã, sabe aquele que você me falou? Resumindo, né? Que eu vou chegar a um determinado momento da minha vida, pela posição que eu vou ocupar, eu tomar muito cuidado com vaidade, com soberba. Ela falou, sim, eu disse para ela, né? Eu não vou ter esse problema. Ela, por quê? Falei, porque você vai estar do meu lado. Aí eu, então me dá um abracinho. Eu falei, me dá um abracinho. No diminutivo. A gente se abraçou, eu falei, o que eu faço agora? Eu nem sei, eu saí, eu vou lá orar pelas outras pessoas. A gente se abraçou, né? Porque estava no meio do culto, né? Sim. E ela disse, irmão, deixa eu ir lá continuar orando pelas pessoas, né? Que Deus a usa muito, né? Como instrumento, né? Na vida das pessoas. E ela foi lá orar e eu continuei ali no meu momento de oração com Deus. Sim. Só que aí tinha cumprido o sinal que ele tinha pedido. Eu tinha ido lá orar por ele. Sim. Só que aí eu pensei, eu preciso finalizar esse assunto, né? Aí o pessoal foi tudo embora, só estávamos nós, né? A dona da casa, né? E as pessoas que foram comigo, né? Que dependiam de mim, né? Para ir embora, digamos assim. Eu falei, gente, me dá 5 minutinhos. Falei, Melissa, você pode vir aqui um pouquinho? Chamei ela pro privativo. Privativo era atrás de uma tendinha que tinha lá esticada de malha laica, fazendo a decoração da garagem. Isso. E aí eu peguei nas mãos dela, olhei bem no olho dela e falei, posso te considerar minha namorada? Eu, com uma cara de mané, sim! Aí eu falei, posso te dar um beijo? Eu fiz assim, ó, nem falei nada. Pensa alguém que tava com uma cara de anta nesse dia. Eu tava muito tímida. Eu fiquei que nem um poste. Dura do lado dele. Bom, aí né, a gente se beijou ali. E aí voltei para minha casa em São Paulo, né? Junto com a turma que eu tava. E só que eu cheguei em casa de madrugada, a gente já tinha tirado uma foto lá, algumas fotos, né? Sim. Eu falei para ela, você se importa se eu já trocar minhas fotos do status aqui e colocar a gente junto? No mesmo dia de noite, Ela, aí se cumpria isso, outra palavra. É o que eu ia comentar, né? Aí sem eu saber, estava se cumprindo uma outra palavra que ela tinha recebido, né? Sim, que o meu marido não era homem de moita, nem de se encontrar às escuras. Não era homem que me chamava às 9 horas para sair à noite e nunca me mostrava a luz do dia. Era alguém que ia anunciar na internet que estava comigo. Eu fiquei de cara, porque no dia que ele me conheceu, ele já me colocou na internet, escrito assim, num relacionamento sério. Sim. E eu falei, não falta mais nenhum sinal, porque se isso não for sinal do céu, eu não sei mais o que é. Aí nessa madrugada, né, via WhatsApp, né, ela já disse que queria conhecer minha família. Aí eu falei que eu queria conhecer a dela também, né, obviamente. Aí num primeiro momento a gente combinou, eu falei, bom, então, como a gente tinha combinado de todo mundo almoçar na casa da minha mãe, eu falei, então você vem pra cá, pra conhecer a minha família no Natal.
para almoçar e eu passo o Réveillon com a sua. Só que, tipo assim, não deu para esperar até lá, né? Não. A família dela estava A muito minha família estava ansiosa ansiosa para conhecer. e a gente precisava conversar também, né? Sim. Porque a gente não tinha tido um tempo ainda, só nós dois, sozinhos, pessoalmente, para conversar, Isso. né? Porque assim, uma coisa é você conversar, vamos dizer, ser por aqui, né? Por meio das mídias. Outra coisa é você estar cara a cara com a pessoa, né? Sim. Então a gente combinou do dia 19, né, de dezembro, de estar se encontrando. Aí eu fui para Campinas, Sim. nós E nós fomos, passamos o dia inteiro nós juntos. fomos almoçar, né, num restaurante. De lá nós fomos numa fazenda, Que era o lugar que é um que eu local orava. muito importante para ela, de oração. E ficamos ali um bom tempo, né, Sim. conversando, Oramos em também. comunhão com Deus, oramos bastante Foi bem também. forte. E à noite Você conheceu minha eu família. fui jantar, conhecer toda a família dela, né? Isso tudo em menos de uma semana. Os pais e os irmãos. Exatamente, ó, a gente se encontrou dia 12/12 e isso aconteceu dia 19/12. 5 dias depois. Isso. Aí isso foi numa sexta-feira. Aí no dia seguinte, né? Aí os pais delas me hospedaram lá, né? Na casa deles. Aí no dia seguinte nós voltamos para São Paulo. E eu fiquei Porque hospedado na casa da Sidneia, né? Da nossa amiga intercessora. Sim. E ela queria conhecer um pouco do meu mundo, da minha vida também, né? Sim. Então eu fui mostrar, né? Para ela. Só que nessa semana, na segunda-feira, que nem eu falei, né? Na segunda-feira, Deus começou a me incomodar. Assim, né? Pede ela em casamento. Eu pensei, mas Senhor, já? E fiquei com aquilo o dia inteiro me incomodando, digamos assim. Aí na terça-feira pela manhã, a mesma coisa. Né? Abri o olho, a primeira coisa que veio no coração, pede a Meli em casamento. Forte. Falei, bom Senhor, se for o Senhor mesmo que está querendo isso, não preciso de mais algum sinal. À tarde, toco o meu telefone, a Mariana, que é essa minha amiga intercessora de infância. Né? Ela me liga e ela fala bem assim, falou, Cris, você tem X na sua conta? Eu achei que ela ia me pedir emprestado, né? Apesar de, né, saber que não precisa, mas às vezes a gente não conhece mesmo a situação da pessoa, né? Sim. Eu falei, tenho. Falei, então, você vai lá, compra uma aliança, pede a Meli em casamento, porque ela não pode voltar para Navegantes sem um anel no dedo e você fica aqui sozinho também sem um anel no dedo. Conversa com a Sidneia para tentar ver um modelo de aliança que ela goste. E tem mais uma coisa que Deus falou para mim. Que isso foi Deus que falou para ela, tá, gente? Não é coisa da cabeça dela. Foi Deus que mandou ela falar comigo, ligar e falar. E tem mais uma coisa que Deus também está mandando. Não é dia 31/12 e não é dia 2/1. É dia 1/1 que Dia tem que primeiro. pedir. Falei, que assim seja. Aí eu já tinha um modelo de aliança em mente. Conversei com a Sidneia. Quando eu falei com a Sidneia, ela também, a Sidneia ela já tinha recebido essa palavra no sábado, dia 12, né? Que era para eu pedir ela em casamento. Só que ela não me falou nada, né? E quando eu falei o modelo da aliança, ela falou, pode pegar que é esse aí mesmo. Aí eu fui, né? Fui, comprei e fiquei esperando, né? Aí ela ficou uma semana aqui, aí a outra semana eu fui para lá, mais uma vez. Fiquei hospedado na casa dos pais dela. E no dia 1º, eu esperei, né? Nós ceiamos, né? A família toda na mesa. Aí fomos para a sala para louvar o Senhor, né? Ter um momento ali de oração, né? Sim. Aí assim que eu vi que terminou, levantei minha mãozinha falando que eu queria falar alguma coisa e ia pedir em casamento. E eu para variar, não sabia como reagir. Eu fiquei assim, com a mesma cara de mané que eu tava no dia 12. A minha família, que nunca tinha me visto sem reação, começou a dar muita risada, né? Porque eu sou sempre muito articulada nas palavras, né?
E a minha família, quando me viu sem reação, toda tímida, calada, dando risada, assim, né? Eles acharam aquilo tudo muito divertido, né? E foi muito legal isso acontecer no ambiente familiar, com a benção dos meus pais, os meus irmãos orando por nós. Foi algo assim de Deus, do céu. Não dava para ser redondo desse jeito, suave e pacífico, do jeito que foi, se Deus não estivesse no meio. Sim. É tanto que hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 4. Hoje é dia 4 de Dia abril, nós estamos na Páscoa, a gente sabe, porque o tempo mostra, o tempo ele revela muito sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as histórias, sobre os testemunhos. Um com o outro, eu em relação ao Emerson, eu posso dizer por mim assim, dentro de mim pode ter toda uma pressão circunstancial por causa da mudança de ciclo para o novo. Mas em relação a ele, sempre tem uma paz. A gente nunca brigou, nunca. Nunca discutiu, eu nunca fiquei assim com meu coração cinza, nunca teve alguma coisa que fosse assim divergente de eu ficar pensando isso aí daqui um ano vai ser complicado daqui um ano. É incrível, Deus une propósitos e o que eu já falei nos vídeos do meu testemunho, Ele me preparou para esse ciclo, né? Então, Ele vai acelerar tudo quando você estiver preparado. Exato, gente. E nem a gente comentou, né? Se vocês pegarem as datas, vocês vão ver aí que tudo foi muito rápido. Muito rápido. Está sendo, né? Mais para frente, né? Nós vamos fazer outras coisas que vamos colocar aqui, né? Outros testemunhos De tudo que que aconteceu. vocês vão ver, né? Que tem acontecido em nossas vidas, né? Que mostra que Deus tá fortemente no comando das nossas vidas, né? Para vocês verem que quando a gente o obedece, as coisas acontecem. Amém. As coisas acontecem, né? E outra coisa que eu quero deixar registrada aqui é que ele cuida do detalhe, gente, das coisas, né? Que nem nas minhas orações, eu acho que eu já comentei em algum vídeo, né? Eu vou falar de novo que esse livro é muito importante. Chama A Quarta Dimensão. Você encontra ele em PDF para baixar na internet de graça. Sim. Né? E uma das coisas que esse livro ensina é que de você sim, colocar no papel em detalhes o que você quer que Deus faça por sua vida. E a gente tem que ser assim, gente. Tem que ir no detalhe. Entendeu? Um exemplo besta que fica mais claro. Você pede um carro para Deus. Tá, mas carro você tem um... Vamos dizer, o carro mais barato hoje do mercado brasileiro é o Kwid. Né? O Renault Kwid. Você tem o Renault Kwid, que é o carro mais barato, e você tem uma Land Rover Discovery 5. Que carro que você quer? Entendeu? Então a gente tem que ir no detalhe. E depois que eu li esse livro, né, eu fiz lá minhas anotações, digamos assim, da pessoa que eu queria. Eu falei, que nem eu comentei no começo, eu queria em primeiro lugar uma mulher de Deus, né, que fosse como eu. Né, fui bem humildezinho. Você falou, fosse como eu, muito temente ao Senhor, que estivesse sempre na busca do maior contato com o Senhor. E Deus me deu uma pessoa que está 20 anos no ministério, missionária, que é pregadora, é ministradora de louvor, tem uma vida cristã aí que, né, não dá para falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito lento, de tudo que ela já fez, ela é capacitada para fazer, né? Né, me deu, né, já ouvi assim falando, né, já tive essa palavra de várias pessoas, assim, Deus falando comigo, bem assim, gente, olha, eu estou colocando uma joia rara na tua mão, uma pedra muito preciosa na tua mão para você cuidar, para vocês terem uma ideia. E junto, uma coisa que nem falei, a gente não pensa, mas falei, quando você se envolve com alguém, a família vem junto.
né? A família dela vem junto. E assim, Deus é tão maravilhoso que até neste detalhe Ele cuidou, né? Os pais dela, né, me têm praticamente como filho, os irmãos como irmãos também. A gente se dá muito bem, glória a Deus. E eu brinquei com ela da última vez que nós estivemos lá, falei, olha como Deus é maravilhoso, até na parte da comida, né? Que os pais, a família dela é nordestina e eles amam frutos do mar. E a comida que eu mais gosto. Então, brincadeiras à parte, gente, só para vocês verem como Deus cuida da gente no detalhe, Sim. no detalhe, né? E como a gente comentou, mais para frente tem outros vídeos de outras coisas que aconteceram nesses últimos dias com a gente, Sim. né? Que a gente quer deixar o testemunho também, Sim. porque é incrível, Sim. né? A gente está vivendo, a gente, né, tá tendo essa bênção, essa alegria, essa felicidade, e a gente vai querer compartilhar com vocês também, que é tremendo. É isso Tá aí. bom? Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, e da minha parte é igual. Deus tinha me falado que não ia ser do jeito que eu pensava, mas que todos os meus pedidos iam ser realizados, né? E o Emerson, ele tem o jeito de pensar, até nas coisas cricas dele, eu sou parecida. E eu tinha falado assim para Deus: Deus, eu sou auxiliadora idônea de alguém. Se é idôneo, é porque eu sou parecida, eu sou muito parecida com alguém. Então eu não quero mais casar com alguém que eu gosto de frango e a pessoa gosta de carne, sabe isso? Eu gosto de jogar xadrez e a pessoa gosta de futebol. Tem que ser, se é idôneo, é idôneo. Tem uma pessoa que é idônea. E a gente tem um estilo de vida, a gente pode até não fazer as mesmas coisas, mas o nosso estilo de vida é idôneo um do outro. A gente tem os mesmos gostos, ao mesmo tempo que a gente consegue respeitar a individualidade um do outro. Exato. E a gente tem sido agraciado com essa idoneidade, Sim. porque a gente tem prazer de estar nos mesmos lugares. É muito pouca coisa que eu tenho que me esforçar para gostar de uma outra coisa que faz parte peculiar da identidade dele. E vice-versa, e tem a ver com, aí nem às vezes é universo masculino e feminino, e deve ser respeitado, estimulado, né, porque cada um tem a sua identidade. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem extenso, não sei se eu vou conseguir fazer tantos cortes, mas eu espero ter te inspirado, nós esperamos ter te ajudado a estimular você a esperar em Deus, a você buscar, se você é mulher, se preparar para ser auxiliadora idônea de alguém e buscar em Deus ter alguém, buscar em Deus em oração, fazer a sua listinha, pedir sabedoria para o Espírito Santo para você fazer sua lista de pedidos para Deus, para ela se encaixar com o seu propósito. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que é do lado do Emerson que eu vou cumprir meu propósito. Assim como eu, ao lado dela, cumpri os meus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, amados. Shalom.